Olá, povo abençoado de Deus. Eu quero saudar todos uma boa tarde de salvação. Que Deus continue abençoando a todos nós, que Deus continue abençoando o Brasil, que Deus continue abençoando o mundo. Eu sou o pastor Raimundo Paixão e quero deixar uma palavra de Deus para o teu coração nesta tarde, que fica no livro de 1 Coríntios, o capítulo 15, e o verso a partir do 46. Que Paulo vai dizer o seguinte: não é primeiro as coisas espirituais, e sim as materiais. Não é primeiro as coisas espirituais, e sim as materiais. Nós vamos entender isso aqui. O que Paulo aqui quer dizer? Não é primeiro as coisas espirituais. Primeiro tem que ser as coisas materiais. Primeiro você vai ter que usar a mente, os olhos, para estudar, para meditar, para entender o significado de cada palavra, para depois não sair dizendo: Deus está aqui, Deus mandou te dizer, Deus mandou te dar uma chave de um apartamento, Deus mandou te dar a chave de casa, e quando você olha, o cara está te dando a chave de uma casa, ele está morando de aluguel. Quando você olha, o pastor está te dando uma chave de um apartamento e ele está morando de aluguel, o cara está dando a chave de um carro e ele está saindo de bicicleta. Então, às vezes a gente se perde, porque não quer exercitar a nossa mente na palavra de Deus. Ou seja, eu não quero me tornar uma pessoa bem-aventurada, porque para eu ser uma pessoa bem-aventurada, eu tenho que ir para o Salmo primeiro. O que é que ele faz? Bem-aventurado o homem que faz o quê? Que medita no livro dessa lei dia e noite. Meditar não é ler. Ler, a gente lê um livro, mas a Bíblia não é para ler. A Bíblia é para ser estudada, para ser meditada, memorizada, porque através de você coloca a palavra na sua mente, então aí começa a vir as revelações através da leitura da palavra, através da sua mente cheia de Deus. Veja, querido. Então ele diz assim: não é primeiro o espiritual, mas sim o material. Depois o espiritual. O espiritual só vem depois do conhecimento. As coisas espirituais, onde a Bíblia diz: buscar primeiro o reino do céu e as outras coisas serão acrescentadas. Tá? Primeiro eu vou ter que estudar, para depois as outras coisas. Que outras coisas? O amor, a paz, a alegria, a prosperidade, a bondade, a mansidão. Tudo isso vai vir de Deus depois que eu limpar a casa, limpar as talhas. Então agora vai vir vinho novo, conhecimento novo, entendimento novo. Minha mente está areada. Então agora eu posso pregar a palavra, porque agora minha mente está cheia de palavra. Veja aqui. Como podemos ter revelação no espírito de alguém que nem conhece com a própria mente? Como é que você pode falar na sua boca? Como é que você pode dizer que Deus mandou dizer? Como é que você pode dizer que Deus está falando em você, se você nem conhece aquilo que você está falando? Se alguém perguntar o significado da palavra, o significado do texto, você não vai saber explicar. Então nós precisamos entender isso aqui. Precisamos encher a nossa mente, eu repito, de palavra. Porque muitas vezes nos parece que a arca que estava na casa de Abinadab está em nossa casa. 5 anos, 10 anos, 20 anos com a Bíblia dentro de casa, com a palavra de Deus, com Deus na tua casa, mas a gente nunca abre. Precisamos abrir a arca, limpar a arca. Precisamos entender o que tem dentro desse baú. Mas se você nunca abriu o baú, você nunca vai entender e nem saber o que tem dentro dele. A Bíblia é cheia de grandeza, cheia de riqueza, cheia de prosperidade, cheia de entendimento, de conhecimento, de disciplina. Mas eu tenho que abrir a Bíblia para eu ler. Se eu não abrir a Bíblia, eu não vou entender. Como eu posso ver o que tem no fundo do baú, se eu só fiz abrir o baú, mas não olhei o que tem lá dentro? Eu tenho que tirar peça por peça de roupa para ver o que tem lá no fundo do baú. Eu tenho que ler versículo por versículo, para Deus encher na minha mente. E cada versículo que Deus vai encher na minha mente, então o Espírito dele vai tocando no meu espírito. O Espírito de Deus, ele toca no meu espírito, e o meu espírito ilumina a minha mente, porque ele está abastecido, e aí vem o desejo de amar, de orar, de pregar, de levar Jesus até outras pessoas, porque eu estou abastecido. O carro que estava sem gasolina, alguém levou até o posto, e foi abastecido. Então agora esse carro está tanque cheio, ele vai muito longe.
É isso que Deus quer de você, que você vá muito longe. Mas que você lê muito a palavra de Deus. Mas o que é que eu preciso para eu ser abastecido de Deus? Ou seja, alguém pode me perguntar, pastor, mas o que é que eu preciso para eu ter esse conhecimento da palavra? O que é que eu preciso para que o Espírito de Deus entre em contato com o meu espírito? O que é que eu preciso para eu saber quando é que Deus está falando comigo? O que é que eu preciso para eu saber que Deus está comigo? Vamos entender. Antes de termos a revelação, precisamos conhecer as coisas de Deus. Antes de eu ter uma revelação de Deus. Deus ontem me revelou isso aqui. Deus ontem me falou. Não, antes de você ter isso, você precisa conhecer a palavra de Deus. Para depois a gente não sair pregando besteira, pregando mentira. Jesus te deu, Jesus falou, mandou eu te dizer. E não é verdade. Não é verdade. Nós precisamos disso aqui, querido. Primeiro ponto. Para eu ser cheio de Deus. Para eu ser abastecido de Deus. Para eu ter revelação de Deus. Para eu ter conhecimento de Deus. Qual é o primeiro ponto? Eu gastar tempo lendo e estudando. Por que lendo e estudando? Porque estudar não vale a pena. Ler só também não. Eu tenho que ler e tenho que estudar. Porque se eu ler, vai ser como se fosse lendo um livro qualquer, um jornal. Mas se eu parar para estudar, vai ser diferente. Então, primeiro eu tenho que ler e estudar. Esses são os dois primeiros pontos. Se você não ler, você não tem conhecimento do Espírito. Se você não estudar, você não vai ter entendimento do que você vai pregar. Então, primeiro eu tenho que ler. E depois eu tenho que estudar. Voltar a ler de novo. Meditar. Voltar de novo. Para que eu possa fazer uma pregação. Para que eu possa falar para alguém de Jesus. Para que eu possa mostrar Jesus para as pessoas. Porque a Bíblia diz que nós somos representantes de Cristo na terra. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. Então essa luz tem que estar abastecida. Esse candeeiro tem que estar abastecido de azeite. Quando paramos de pregar, faltou azeite. Faltou Deus, faltou a presença. Quer ver só? Olha para uma pessoa que está na igreja. E olha para uma pessoa que está afastado. Ele não prega, ele não ora, ele não canta. Porque faltou o azeite. Ele parou de ler. Ele parou de estudar. Esses são os dois primeiros pontos. Gasta tempo lendo e estudando. Precisa mais, pastor? Preciso. O que mais? Meditando na palavra de Deus. Vamos pegando isso? Então esse é o terceiro ponto. Primeiro ponto você tem que estudar. Primeiro ponto você tem que ler. Segundo ponto você tem que estudar. E terceiro ponto você tem que meditar. Está lá no Salmo 1. Para que, pastor, eu devo meditar? Para ser uma pessoa bem-aventurada. Bem-aventurado aquele que medita no livro dessa lei dia e noite. Na lei do Senhor e na sua lei dia e noite. Você tem que ser, para você ser bem-aventurado, você ter conhecimento. Você está lendo bem cedo, está lendo meio-dia, está lendo de noite, está andando lendo na mente, no pensamento, meditando naquele versículo que você leu, e aí você se torna uma pessoa conhecimento. Quanto mais você medita no texto, o teu espírito vai se alimentando, você vai dando comer ao seu espírito. E seu espírito é aquela bomba de gasolina que está no tanque direto. Vai encher até derramar. Então o primeiro ponto é ler, o segundo ponto é meditar. E o terceiro ponto, ouvindo-os. Tem pessoas que não querem ouvir. Jesus fala comigo. Não preciso ouvir de ninguém. Você é um cara rebelde. A gente sempre tem que ouvir, aprender um com o outro. O aluno nunca vai aprender com o professor se ele não ouvir o professor. Se você não quiser aprender, se não quiser aprender com alguém, você nunca vai ser um bom aluno, nunca vai ser um bom professor, nunca vai crescer numa empresa. Você sempre tem que aprender com pessoas que sabem mais do que você. Então esse é o quarto ponto. O quinto ponto, falando o quê? Para as pessoas. E de pregar a toda criatura. Tu tem pregado? Não. Por que tu não vai pregar? Porque tu não encheu a mente de palavra. Então tu não tem nada para pregar. A gente só dá aquilo que a gente tem. Como tu não tem nada para dar, tu não vai levar Jesus para ninguém, porque tu não tem. Pegou? Você tem que falar. Falar de quê?
dos outros, não, de Jesus. Ele é bom, Ele cura, Ele salva, Ele renova, Ele transforma a vida das pessoas. Então esse é o quarto ponto, o quinto ponto. E o sexto ponto, praticando o que é a palavra de Deus. Porque se você parar de praticar, é como um motorista, se ele passar muitos anos sem dirigir, ele perdeu a prática. Vai ficar barbeiro, vai topar em alguém, vai acidentar alguém, porque ele perdeu a prática de dirigir, tu perdeu a prática de pregar, tu perdeu a prática de ler, não leia mais, tu perdeu a prática de levar Jesus para as pessoas. Vira filho pródigo, fica sem conhecimento, gasta tudo, ninguém te dá nada, não tem valor, porque eu parei disso aqui. Porque primeiro passo, gasta tempo. É o primeiro passo, gasta tempo lendo. Segundo passo, estudando. Terceiro passo, meditando na palavra. Primeiro passo, gasta tempo lendo. Segundo passo, estudando. Terceiro passo, meditando. Quarto passo, ouvindo pessoas que sabem mais do que eu. Quinto passo, falando de Jesus para as pessoas. Sexto passo, praticando a palavra de Deus. Agora veja só, na medida em que isso for se tornando real, porque tem que ser real, naturalmente, o seu espírito será exercitado e as revelações virão. Mas eu preciso de seguir esse sexto passo, para que a revelação venha até mim, para que o conhecimento da palavra de Deus chegue até a minha vida. Primeiro eu tenho que encher a minha mente, desvaziar a minha mente para encher das coisas de Deus, tirar aquele vinho velho para Jesus encher de vinho novo. E aí, quando eu olhar para as pessoas vão enxergar Jesus na minha vida. Quando eu olhar para as pessoas, o vaso está cheio e já começa a transbordar, porque toda árvore se reproduz segundo a sua espécie. Então, o que vai sair da minha boca é Deus para a pessoa. O que vai sair da minha boca é palavra de amor, palavra de alegria, palavra de restauração. Jesus cura, Jesus te ama. Essa palavra vai sair da minha boca. Por quê? Porque eu estou cheio daquela palavra. Mas se eu estiver só cheio de ódio, o que vai sair da minha boca é palavra de derrota. Raiva, briga, ódio, contenda, o coração está cheio. Mas para Jesus operar, primeiro ele chega na casa de Lázaro e diz assim: olha, tira tudo para fora aí, viu? Saia você, vou fazer, Jairo, aqui o que você não tem coragem, vou limpar a sua casa. Porque eu quero fazer um milagre aqui, mas o milagre só vai acontecer depois que a casa estiver limpa. Deus só vai entrar na tua vida depois que você dizer assim, que vai para o teu coração, que vê que você está lendo, que você está meditando, que você mudou. Não é você falando. A gente não muda quando alguém fala. Como é que eu sei que alguém mudou? É quando alguém chora? Não, porque nem todos que choram mudam. Mas todos que mudam choram. É quando eu vou saber que eles mudou. É as suas atitudes que vai mostrar que você mudou. Então muda, seja diferente. Jesus já te comprou com preço de sangue. Ele escolheu, não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós e nomeei. Ele te deu nome, para que venha e dê fruto e vossos frutos permaneçam. Cadê os frutos que nós estamos dando? Os frutos têm que permanecer. Na medida que isso for acontecendo, então o Espírito vai sendo abastecido, o Espírito de Deus vai abastecendo o teu Espírito e te dando conhecimento e revelações de cada texto, de cada versículo e de cada palavra. Que Deus continue abençoando a tua vida, a sua família, por onde você passar, que Deus esteja com você, que Deus te dê livramento, que Deus te dê paz, que Deus te dê muitos anos de vida e que Deus te dê aquilo que o seu coração almeja. Se gostou, deixa seu joinha. Eu sou o pastor Raimundo Paixão, que Deus continue abençoando a todos nós. Um abraço para todos.